Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa estrutura moral que é, olha, fascinante. A lei espírita de justiça, amor e caridade. Vamos entender como esses três conceitos se conectam. E para a gente começar a entender essa lei toda, o ponto de partida é uma pergunta bem fundamental, sabe? Uma pergunta que meio que prepara o terreno para todo o resto. E a resposta que essa filosofia nos dá é bem interessante. A ideia é que a nossa bússola moral, sabe, aquele sentimento do que é certo e errado, ele não é ensinado. Ele já nasce com a gente, estaria, digamos, escrito na nossa consciência como uma lei divina. Para a gente entender melhor como essa lei funciona na prática, vamos usar uma imagem, uma pirâmide da lei moral. Ajuda a visualizar, né? E como qualquer construção sólida, a gente precisa começar pelo alicerce, pela base. E essa base aqui são os direitos naturais. Olha que interessante. Diferente das leis dos homens, que vivem mudando de acordo com a época e o lugar, esses direitos seriam constantes, universais. Eles não mudam. São eles que servem como um verdadeiro alicerce para qualquer noção de justiça. E quais seriam esses direitos, então? Bom, o mais fundamental de todos, o direito de viver. Depois, o direito à propriedade, que foi conquistada de forma legítima, sem passar por cima de ninguém. E, claro, o princípio de que perante Deus somos todos iguais. Percebe como o direito à vida é colocado como o ponto principal? É ele que estabelece esse valor que todo ser humano carrega, sem exceção. Ok? Então já temos a nossa base bem firme, que são os direitos naturais. Agora, vamos subir um degrau nessa nossa pirâmide. E a primeira camada que a gente encontra logo acima da base é a justiça. E aqui tem um ponto crucial. Justiça, nesse contexto, não é um conceito abstrato, filosófico, distante. É algo bem prático, é uma ação, é o ato de respeitar os direitos das outras pessoas. Ou seja, é colocar em prática o respeito por aquela nossa base, pelos direitos naturais. Aqui o pensamento faz uma distinção muito clara, muito importante. De um lado, a justiça dos homens, que a gente sabe é mutável e imperfeita, às vezes favorece os mais poderosos. Do outro, a justiça divina. Essa sim seria eterna, imutável e, o mais importante, baseada naqueles direitos naturais, sendo igual para todos. E como saber o que é justo na prática, no dia a dia? Bom, para guiar essa busca é apresentada a chamada regra de ouro, uma frase atribuída a Jesus que serve como a bússola mais confiável que existe. Mas olha só, a justiça por si só ainda não completa o quadro todo. A gente sobe mais um andar na nossa pirâmide e a camada seguinte é a caridade. E ela é vista aqui como o aperfeiçoamento da justiça. É um passo além. De acordo com os escritos de Kardec, a caridade, da forma como Jesus a entendia, se apoia em três pilares. Primeiro, a benevolência com todo mundo. Segundo, a indulgência com as imperfeições dos outros, ou seja, ter tolerância. E terceiro, o perdão das ofensas. E é nesse ponto que o conceito realmente se expande. Vai muito além da ideia comum de dar esmola ou ajuda material. A verdadeira caridade se torna uma forma completa de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Pensa bem, as nossas necessidades não são só físicas. Existe fome e sede de afeto, de conhecimento, existe a pobreza moral, a ignorância, pessoas presas em sentimentos ruins. A caridade, nesse sentido amplo, consegue atender a todas essas necessidades humanas. Isso nos leva a uma máxima central nesse pensamento. Fora da caridade, não há salvação. E aqui, salvação tem um sentido bem específico. É a salvação do nosso próprio egoísmo, que é visto como a verdadeira raiz de todas as nossas falhas morais. E com isso, a gente finalmente chega ao topo da nossa pirâmide. Ao princípio que conecta tudo, que dá sentido a todas as outras camadas que a gente viu até agora. E esse pináculo é a lei do amor. É o princípio que vai além, que complementa a justiça. Amar o próximo, nesse sentido, é fazer por ele todo o bem que desejaríamos para nós mesmos. É o que resume todos os nossos deveres para com os outros. E essa lei do amor é considerada a mais importante de todas por um motivo simples. Ela resume todas as outras. Em outras palavras, todas as outras leis, como a do trabalho, a do progresso, a da justiça, todas elas encontram o seu fundamento e o seu propósito final nessa lei maior, a lei do amor. Então, no final das contas, qual é o objetivo de toda essa estrutura? Não é apenas criar um conjunto de regras sociais. O propósito maior é guiar o progresso espiritual de cada indivíduo. É um roteiro para a evolução pessoal. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se o amor ativo é a lei suprema,
De que forma isso desafia o nosso foco tão moderno em simplesmente ter direitos e ser justo? Será que essa estrutura toda não nos convida a ir além do que é meramente justo e nos impulsiona a praticar o que é ativamente bom? Fica aí a reflexão.